bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Laqui Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, e agora em parceria com o Cid Concursos, o maior portal de videoaulas do Rio de Janeiro e do Brasil também, porque na verdade é uma parceria, estamos juntos, a gente... Laqui Concursos agora é Laqui Cursos, Cid Concursos e Wendel Léo Concursos. Então é uma miscelânea, uma misturada, mas na verdade não é uma misturada. Na verdade é todo mundo trabalhando agora de mãos dadas para que o serviço seja melhor para você. Porque agora a gente está de mãos dadas, é uma parceria. E parceria, todo mundo trabalha junto, a coisa fica melhor para que o serviço seja bem prestado. Agora, galera, hoje a gente vai trabalhar uma aula de acentuação. E é o seguinte, eu costumo dizer que tem concurso que cobra acentuação, tem concurso que não cobra acentuação. Até mesmo porque a acentuação é algo tranquilo. O problema é que por ser tão tranquilo, a gente deixa de lado, não vai estudando, e aí quando pega uma questãozinha, a gente se embanana todo, porque é muita regrinha, coisa e tal, e papapá. Só que eu vou dar o caminho das pedras para você, ó. Sem enrolação, primeira coisa que a gente tem que identificar aqui são as sílabas tônicas. O que é isso? É o que é forte. Então a gente tem uma divisão de 3 elementos na língua portuguesa: a oxítona, a paroxítona e a proparoxítona. O que é isso? Quando eu falo em sílaba tônica, eu tenho, na verdade, a sílaba forte, aquilo que nos chama a atenção na hora da pronúncia. Quando eu tenho uma oxítona, é porque essa sílaba tônica está na última sílaba. Quando eu tenho uma paroxítona, é porque está na penúltima sílaba. E quando eu tenho uma proparoxítona, é porque está na antepenúltima sílaba. Como é que isso funciona? Olha aqui a oxítona. Urubu. Então, ó, olha a fala. Urubu. Então, esta última sílaba tem um som mais forte, por isso que é uma oxítona. Quando eu digo motel, motel, tel ficou com a sílaba mais forte, que é a última, portanto uma oxítona. Marajá, o já é a última sílaba e ficou mais forte. E eu quero que vocês entendam o seguinte, quando aparece somente uma sílaba, eu não tenho essa quantificação de dizer que ela é a última. Quando tem só uma, é monossílabo. Para dizer que é a última sílaba, eu tenho que ter pelo menos 2 sílabas. Se só tiver uma, é monossílabo. Aqui, ó, paroxítonas. Cigarro, ó, cigarro. Então, o gá tem um som mais forte. Quando eu falo janela, ó, janela, tem um som mais forte, o né. Quando eu falo lápis, o lá tem um som mais forte. Então, quando está na penúltima sílaba, nós temos paroxítonas. E quando está na antepenúltima sílaba, nós temos proparoxítonas. Ó, gramática, tóxico e semântica. Agora é o seguinte, nós vamos partir para as regrinhas. Só que antes de partir para as regrinhas, eu vou te dar um bizu sensacional. Tudo que a gente vai olhar agora, tudo, depende do bizu que eu vou te dar agora. Na época da escola, você provavelmente aprendeu quais eram as 5 vogais. A, E, I, O, U. E você provavelmente escutou do seu professor que o A, o E e o O eram as verdadeiras vogais e que o I e o U eram semivogais. Você deve ter escutado isso em algum momento. Agora, nós vamos pegar a, E, O e a terminação em e todos os plurais. Como assim, Sidney? Vamos lá, ó. A, E, O, em e as, es, os e ens. Isso daqui é o final, a terminação da palavra. Quando a palavra terminar em A, E, O, em e for uma oxítona, ela terá acento. Então, ó, tem acento. Por exemplo, sofá é oxítona, terminada em A, tem acento. Café é oxítona terminada em E, tem acento. Cipó é oxítona terminada em O, tem acento. Também é oxítona terminada em tem acento. Parabéns é oxítona terminada em ens, tem acento. Agora, se for uma paroxítona terminada em A, E, O, em,
aí não tem acento. Acabamos de ver uma no exemplo anterior, do slide anterior, a palavra janela. Janela é uma paroxítona terminada em A, por isso não tem acento. E o que significa? Que qualquer outra terminação, além destas que estão aqui apresentadas, se for paroxítona, terá acento. Entenderam como é que funciona? Agora, o que sobrou? Sobrou a proparoxítona. E proparoxítona sempre tem o quê? Sempre. Toda proparoxítona sempre tem acento. Sidney, e os monossílabos? E aí, como é que ficam os monossílabos tônicos? Galera, vamos pensar em A e E e O de novo. Se é monossílabo terminado em A, E, O, vai ter acento. Então, ó, pá, pé, pó, vai ter sempre acento. Agora, se for terminado em I e U, não tem acento. É assim que funciona. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada com o material e com o exercício e vai aprofundar. Mas a base é esta. Então, na hora que tiver na dúvida lá no dia da prova, tenta fazer esse quadrinho mental na verdade, de preferência, anotar, porque com certeza não vai dar caô para você no dia, tranquilo? Então acompanha aqui comigo, vamos continuar a nossa brincadeira, olha o próximo slide e vocês vão ver que tudo que eu vou falar vai bater de acordo com o que a gente acabou de ver. Se surgir alguma exceção, eu já vou te mostrar e explicar o porquê. Então vem aqui comigo, ó. Casos específicos de acentuação. Monossílabos tônicos acentuam-se os terminados em A, E, O. Então, vamos lá, ó. Ma, mais, ré, rés, pó, pó. Como eu disse a vocês, os terminados em I e U não levam acento. Então, pi, né? O pi, a regra do pi, não tem acento. Bu não tem acento. E quando a gente, tá brigando aí, coisa e tal, as pessoas têm a mania de mandar o outro, para aquele local, também não tem acento, tá, meu companheiro? Todo monossílabo tônico terminado em U não tem acento. Agora, continuando, e pega essa B. Essa B é a base de tudo. A base de toda acentuação é a oxítona aqui pra gente, ó. Os oxítonos terminados em A, E, O, em, então, as, es, os, ens, levam sempre acento, ó. Está, estás, prevê, prevês, amém e reféns. Agora, acompanha aqui comigo as paroxítonas, que são as maiores regras. Só que se você lembrar daquele bizu, tudo vai dar certo, meu companheiro. Então, acompanha aqui comigo, ó. Paroxítonas acentuam-se os terminados em I, is e us. Então, aqui, ó. Júri. Júri. Então, onde é que está a sílaba forte? Na penúltima sílaba. Quando a gente sabe separar silabicamente, ajuda demasiadamente no processo de acentuação gráfica, porque eu consigo perceber que é a penúltima sílaba. E na hora da pronúncia, eu consigo perceber que é a sílaba mais forte. Agora, olha para a terminação. I ou então is. E quando eu tenho um vírus, terminação em us. Então, eu tenho uma paroxítona com terminação em us. Só que aí você para e pensa. Lembra daquele A, E, O e em e os plurais? Como as, es, os e ens? Lembra que eu disse que a paroxítona terminada por estas sequências aqui não vai levar acento? Então, i, is e us está aqui dentro desse quadrinho? Não. É por isso que leva acento. Agora, olha a próxima. E uns, como álbum e como álbuns. Aí você para e pensa, e uns, está dentro desse quadrinho? Também não está dentro desse quadrinho. E é por isso que não leva acento. Aliás, é por isso que leva acento, não é por isso que não leva não. Por isso que leva acento. Porque se estivesse dentro desse quadrinho, não levaria acento. Como eu disse a vocês, a palavra janela, que apareceu no nosso slide. Janela é uma paroxítona terminada em A. Então, não leva acento. Agora aqui, ó, terminação em on e ons, como íon, íons e prótons. Meu companheiro, preste atenção nessa terminação aqui. Essa terminação está aqui dentro do quadrinho? Não, foi por isso que levou acento. Agora, olha o número 4. O e os, como voo e voos. Aí observa,
marca um asterisco aí no teu material, que esse acentozinho aqui se perdeu com a reforma ortográfica. Poxa, Sidney, mas a reforma ortográfica ainda não virou lei. Beleza, não virou lei, mas já está sendo cobrado há muito tempo em provas de concurso público. Então, você tem que ficar ligado, beleza? Então, essas letras duplicadas que antes recebiam acento, elas não recebem. Na tua prova não vai ter, pode ter certeza disso. Agora, olha as terminações R, X, N e L. Então, se for uma paroxítona terminada em R, X, N ou L, vai levar acento, como ímpar, látex, hífen e túnel. E aí observem, nem R, nem X, nem N, nem L se encontram dentro deste quadrinho que eu apresentei a vocês, do A, E, O, EM. Agora, olha a próxima. Essa daqui você vai marcar um asterisco, o número 6. Essa é importante. Quando o paroxítono termina em ditongo, como, por exemplo, água, mágoa, série, ciência, órgão. Só que aí é o seguinte, são palavras normalmente dominadas pelo candidato, como a palavra água. Pô, todo mundo sabe como é que se escreve água. Quando eu pego a palavra série, quando eu pego a palavra ciência, quando eu pego relatório, quando eu pego secretária, quando eu pego reservatório, a gente sabe que tem acento. Só que aí o aluno vai contestar, ué, professor, mas água é uma paroxítona que está terminada em A. Como é que está levando o acento? Beleza, mas você não tem o A vogal sozinha. Você tem, na verdade, um ditongo. Olha como é que é diferente. Então, eu digo aqui água, eu digo mágoa, eu digo série, eu digo ciência, eu digo reservatório, eu digo órgão. E aí, ó, para essa aqui, preste atenção também. Órgão, órfão, sóton, sempre vai levar acento na paroxítona. Por quê? Porque o aluno pensa, ué, mas não já tem o tio, não já tem um acento? O tio é uma marca de nasalização. O acento é o acento agudo aqui, para mostrar que a sílaba é tônica, que a sílaba é forte. Então, observa, órgão, tem ou não tem aqui um ditongo? Então, paroxítona terminada em ditongo sempre tem acento. Tranquilo? Agora, olha aqui. Bíceps e imã e imas, ou seja, quando for a terminação PS, né, o pis, bíceps, e quando for an e ans, também vai levar acento. E observa, da mesma forma que o ditongo não é a vogal sozinha, o an não é o A sozinho, é an, tem uma nasalização. Então, aqui, os paroxítonas também vão receber acento, como a gente acabou de ver. Bíceps, imã e imas. Show? Agora acompanha aqui comigo o próximo, ó. O próximo é uma regra fácil de gravar. Afinal de contas, você já deve ter escutado isso quando você era criança, demasiadamente. Paroxítona. Não, agora não. Proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. Todo mundo já escutou isso na vida. E é verdade. E é o seguinte, é só você saber separar silabicamente e pronunciar. Fósforo, ó, fósforo. Então eu tenho fósforo. Partícula, partícula. Álibi. Ninguém fala álibi. A gente fala álibi. E ao falar álibi, eu vejo que está na antepenúltima sílaba. Então, toda proparoxítona é sempre acentuada. Agora, começamos com as brincadeiras um pouco diferentes. E aí você tem que começar a ficar ligado. Agora a gente vai começar a falar do hiato. O que é isso? Hiato. Hiato, você sabe que é um espaço. Então, vai ser exatamente isso que vai acontecer. Vai haver um espaço entre aquelas vogais e uma vogal vai ficar isolada. É assim que funciona. Então, aqui, ó. As vogais I e U receberão acento agudo quando forem segunda vogal tônica de hiato e estiverem constituindo sílaba sozinhas ou acompanhadas de S. Então, aqui nós temos o exemplo, mas eu vou até mostrar um outro exemplo aqui para vocês, como, por exemplo, a palavra saída e a palavra saúde, que vira e mexe cai em provinhas. Separa só a sílaba e na própria pronúncia você fala saída, você fala saúde, não, você fala saída e você fala saúde. Por quê? Porque esta vogal fica isolada. Você fala saída
ida. Você fala saúde. E aí observa, quem é a primeira vogal? É o A. Agora, quem é a segunda vogal? O I e o U, aqui no caso. Por isso que quando for a segunda vogal, como está aqui, isolada, o I e o U sozinhas ou acompanhadas de S receberá o acento. Esta é a regra do hiato. E aí observa aqui comigo. Bahia. Então, ó, Bahia. Faísca. Faísca já foi acompanhado do S. E mesmo assim levou acento, ó. Ba-u. E mesmo assim, ó. Ba-la-ustre. Então, ó. Ba-la-ustre. Então, galera, seja a vogal I e U sozinhas ou acompanhadas de S, elas sempre receberão acento pela regra do hiato. Ah, Cid, mas eu estava olhando e eu percebi que eu tenho ali uma paroxítona. Então, o que vai valer? Eu percebi que era paroxítona, eu percebi que era proparoxítona, o que vai valer? Vai valer a regra do hiato. Então, fica ligado, a regra do hiato é diferente, tá? Então, vamos lá. Vamos começar uma brincadeirinha aqui, ó. Como era e como é. Como assim, Cisne? Como era e como é? De acordo com a reforma, algumas palavrinhas se perderam. Na verdade, perderam alguns acentos. E é isso que a gente vai atentar agora. Agora, para nossa sorte, eram palavras que muita gente já não utilizava com acento. E se eu reparar, na hora da pronúncia, ter ou não ter o acento não vai fazer a menor diferença. E foi por isso que a reforma retirou aqueles acentos. Então, vem aqui comigo, ó. Palavras como ideia, plateia, jiboia, boia e heróico, elas não têm mais acento. Pode ver aqui, ó, ideia, plateia, jiboia, boia e heróico. Porque o que está acontecendo aqui? Eu tenho, na verdade, ditongos abertos em E e OI. Os ditongos abertos em E e OI, quando forem paroxítonas, ou seja, penúltima sílaba, esse acento vai cair. Mas cuidado, porque só vai cair na paroxítona, não cai na oxítona. Não cai na oxítona nem no monossílabo tônico. Então acompanha aqui comigo, principalmente a palavra heróico, porque heróico perde, mas herói não perde. Heróico é paroxítona, herói é oxítona. Então, quem mora no Rio de Janeiro, por exemplo, não pode dar mole, porque quando o camarada vai pegar uma barca do Rio para Niterói, a palavra Niterói está lá, ó, na barca, com acento. Por quê? Porque é uma oxítona. Então, tem ditongo aberto? Tem ditongo aberto, mas é oxítona. Então, pensa, pô, se Niterói tem, herói também vai ter, para você não esquecer. Agora, por que heróico tem? Ué, heróico não tem mais, porque perdeu em plateia, perdeu em jiboia, perdeu em ideia, perdeu em boia, então perdeu. Perde-se na paroxítona, na oxítona não se perde. E aí, para a gente poder comprovar, lembre-se que a mudança só vale para as paroxítonas e não para as oxítonas ou monossílabos tônicos. Como por exemplo aqui, ó, constrói, destrói, dói e fiéis. Então sejam oxítonas ou monossílabos tônicos, nós teremos o acento ainda. Opa 2, quando a palavra paroxítona termina em R, o acento dos ditongos E e OI se mantém. E aí, mais uma vez, quem mora no Rio de Janeiro, pelo menos vai levar vantagem. Eu não sei se tem Meyer em outro local, mas pelo menos aqui no Rio de Janeiro tem. Fica na Zona Norte. E quando o camarada vai pegar um ônibus que está lá, ó, Meyer, bonitão, pode ver que ainda tem o acento. Por quê? Porque mesmo sendo paroxítona, mesmo tendo um ditongo aberto, ela é terminada em R e por esta regra vai se manter o acento, assim como em destroyer. Tranquilo? Destroyer. Agora, acompanha aqui comigo, esse aqui é sensacional, porque fez muito candidato achar que o acento sumiu da língua portuguesa, e a gente já sabe que isso não é verdade. Então aqui, ó, quando a gente tem as letras duplicadas, repetidas, o, e, o acento agora não tem mais. Então, ó, vou, enjoo, leem, creem, veem, e aí pode observar
pode observar que na hora de falar voem, joam, leem, creem, veem, eu não preciso do acento para dizer da mesma forma. Então, foi por isso que a reforma retirou. Agora, muito cuidado com isso aqui, ó. Na época da escola, a gente aprendia assim, ó, crer, ler, de e ver. Crer, ler, de, ver. Aí, como é que a gente fazia para jogar plural? A gente, além de colocar o M, que era uma marca de pluralização, nós duplicávamos a letra e mantínhamos o acento. Então, ficava assim, ó, creem, com acento, leem, com acento, deem, com acento e veem, com acento. Mas aí observa, tanto a pronúncia quanto a escrita são diferentes. Eu vou falar ele crê e eles creem. E eu vou falar eles creem com ou sem acento. Então, por isso a reforma tirou. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com os verbos ter e vir. Verbos ter e vir. Porque o aluno achou que sumiu, mas não sumiu. Então, por exemplo, eu coloco assim, as pessoas humildes das cidades rurais têm problemas. E aí observa esta frase. É muito comum, por exemplo, na hora que o camarada está escrevendo, cometer dois erros. Ele faz assim, ó, as pessoas humildes das cidades rurais, ufa, ele cansa. Aí ele vem e coloca uma vírgula. Porque ele aprendeu em algum momento que a vírgula era a pausa de respiração. E não é verdade, a vírgula é análise sintática. Quando eu trabalho aqui, ó, para descobrir como quem é o sujeito, quem é o verbo, eu faço o quê? Vou de cara no verbo e pergunto a ele quem é o sujeito. Quem é que tem problemas? Tudo isso daqui, ó, as pessoas humildes das cidades rurais. Eu posso separar o sujeito do verbo? Colocar uma vírgula aqui? Não, eu não posso. Isso é contra a regra. Agora, qual é o outro erro que está ali? O tem, do jeito que está, sem o acento. Porque ao descobrir quem é o sujeito, eu tenho que descobrir quem é o núcleo do sujeito. Porque é o núcleo do sujeito que vai concordar com o verbo. Quem é o núcleo aqui? É a palavra pessoas. Se o núcleo está no plural, o verbo tem que estar no plural. E tem sem acento do jeito que está ali, é singular. Ou seja, tem que botar um acento circunflexo para mostrar que está no plural. Isso significa que o verbo ter e vir e seus derivados sempre terão a marca da pluralização através do acento circunflexo. Olha aqui, ó, eu boto assim, o homem tem dúvidas. E os homens têm dúvidas. Se eu deixar assim, pode ser que muito aluno embarque pela pronúncia, porque ele não vai estranhar, não tem diferença. Tanto a grafia quanto a pronúncia são iguais. O problema é que na primeira eu tenho um verbo que tem um sujeito cujo núcleo está o quê? No singular. E o verbo vai ficar no singular. Na segunda, eu tenho um verbo que tem um sujeito cujo núcleo está no plural. Se o núcleo está no plural, o verbo tem que ficar no plural. E eu não posso ter um verbo no plural igual a um verbo que está no singular. É por isso que eu coloco o acento circunflexo. Detalhe, isso vale também para os derivados. Tem um verbinho aí que destrói a galera. Além do verbo manter, que de repente também destrói a galera, o verbo provir. Então, bota assim, ó, o homem provém do sul e os homens provêm do sul. Observa que a pronúncia é a mesma. E detalhe, aqui tem acento obrigatório, por quê? Pela regra de acentuação que a gente acabou de ver. Toda oxítona terminada em "em" leva acento. Então, ó, na primeira, o homem provém do sul. Por que aquele provém tem acento? Pelo mesmo motivo que também tem acento. Olha só, também tem acento. Agora, o aluno, na hora que olha o acento, ele fica nervoso. Caramba, ferrou, tem alguma coisa errada.
Mas se liga, quando está no singular, eu só tenho acento agudo, e acento agudo é um pauzinho, ou seja, singular. Quando eu tenho plural, eu tenho acento circunflexo, e acento circunflexo são 2 pauzinhos, portanto, plural, para você não errar mais isso daqui, tranquilo? Então vamos cair para dentro aí, vamos visualizar mais um tópico. Deixa eu apagar aqui, para não ficar poluído visualmente. Vamos lá. Cai o acento nas vogais I e U, antecedidas de ditongo crescente nas palavras paroxítonas. Como era e como ficou. Então aqui, ó, feiura e sauípe. Eu agora não tenho mais acento nem em feiura nem em sauípe. Mas sejamos sinceros, quem é que colocava acento em feiura? Quem é que utiliza a palavra sauípe no dia a dia? Ninguém, né? E se fosse utilizar, também não precisaria do acento para pronunciar sauípe. Então, olha a regra aqui. A regra de acentuação diz que I e U são acentuados em hiato, sozinhos na sílaba ou seguidos de S. Hiato é vogal mais vogal. Nas palavras acima, o que temos é semivogal mais vogal. Por isso, a regra do hiato não deve se aplicar. Galera, é só ficar ligado. Feiura não é a mesma coisa que saída. Então, não vá dar mole, né? Pelo amor de Deus. Agora aqui, casos em que o acento diferencial se mantém. E aí observa, tá vendo a palavra mantém? Vem do verbo ter, porque é o verbo manter. Se tem a mesma base, tem que pensar da mesma forma. Aqui, ó, o acento mantém com acento agudo. Se eu colocasse os acentos mantém, aí seria com acento o quê? Circunflexo. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Casos com acento diferencial. Verbo por e preposição por. Pôde no passado e pode no presente. Vem e tem. Então, ó. Aqui nem precisava, né? Na verdade, a mais feia foi o para de verbo. Eu acho que não deveria ter tirado o acento do para verbo, apesar de você falar do mesmo jeito. Mas era uma forma de diferenciar o verbo da preposição. Agora, essas situações aqui são super tranquilas, até mesmo porque o que cai em prova pra caramba são os verbos vir e ter. Isso aqui você tem que ficar ligado. Agora, olha aqui, ó. Quis pôr o seu envelope por cima do outro. Pôr aqui como verbo e pôr aqui como preposição. Um dia ele pôde, hoje não pode mais. Aqui verbo no passado, aqui verbo no presente. Ele sempre vem. Ele sempre vem. O verbo vir aqui empregado na terceira pessoa do singular e aqui empregado na terceira pessoa do plural. Agora, o rapaz tem sorte e os rapazes têm sorte. Vejam que a pronúncia é a mesma. A diferença é que o sem acento está no singular e o com acento circunflexo sempre no plural. Ou seja, eu não preciso nem ficar pensando se tem ou não tem acento. Eu tenho que pensar assim, acento circunflexo marca o plural. Pronto e acabou. Agora, vamos começar a nossa brincadeira em relação a exercícios, pensando em todas as regrinhas que vocês viram e pensando naquela base que eu dei logo no início da aula. Agora, papo reto, como é que você vai gravar a acentuação e nunca vai dar mais mole? Somente fazendo algumas vezes esses exercícios. Vocês vão reparar que esses poucos exercícios que a gente vai fazer aqui serão suficientes para vocês, ó, ficarem tranquilos numa prova que cobre a acentuação. Agora vem aqui comigo, ó. Assinale a alternativa em que pelo menos um vocábulo não seja acentuado. Então, ó, pelo menos um. Vamos dar uma olhada, ó. Letra A, órfão, ó. Órfão. Então, eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. Ah, professor, pensei que não ia ter acento porque é o. Mas não é um o sozinho. Eu tenho aqui um ditongo. E toda oxítona, quer dizer,
toda paroxítona terminada em ditongo sempre tem acento. Olha a próxima, a palavra táxi. Táxi é uma paroxítona terminada em I, fora daquele quadrinho de A, E, O, em. Balaustre, eu tenho balaustre, então estou separando aqui o A do U. Então o U aqui está funcionando como segunda vogal. Então, na verdade, aqui, meu companheiro, eu tenho a regra do hiato, em que eu posso ter o I ou o U formando o hiato, sozinhas ou seguidas de S. Tranquilo? Agora olha a próxima, parabéns. Parabéns é uma oxítona terminada em ens, então tem acento. Alguém é uma oxítona terminada em em, tem acento. Também é uma oxítona terminada em em, tem acento. Agora olha aqui, letra C. A palavra tátil. Observa como é que a gente fala. Tátil. Então o tá tem um som mais forte. Agora, é terminado em L, fora daquele quadrinho de A, E, O, em. Então, se é uma paroxítona terminada em L, leva acento. Âmago. Como é que eu falo âmago? Eu falo âmago. Onde é que está o som mais forte? Na antepenúltima sílaba. Ou seja, eu tenho aqui um proparoxítono. Em toda proparoxítona leva acento. Mas, professor, por que aí não é um acento agudo? Porque eu faço um som fechado. Eu não falo âmago, eu falo âmago. Então, como o som é fechado, o acento é circunflexo. Agora aqui, ó, córtex. Viu como é que foi diferente? Olha o acento aberto. Como assim acento aberto, Cid? Não estou entendendo, ó. Eu falo a palavra ovo, ó, ovo. Eu falo ovos. Ovo. O O é um som fechado. E ovos é um som aberto. Né? Um som aberto tem uma puxada mais para, sei lá, não sei o que, o nordestino, né? Não, Cid, não é o nordestino, não. É sim, porque eu sou nordestino. Aliás, o nordestino é o carioca, por sinal. Aqui no Rio, a gente aqui no Rio fala fecha a porta. E não é fecha a porta, é fecha a porta. Mas por que fala? Porque a gente tem o hábito de fazer uma abertura na pronúncia, assim como tem no Nordeste também. E eu falo com conhecimento de causa porque, na verdade, apesar de morar no Rio de Janeiro, eu nasci na cidade de Ceará. Né? No estado de Ceará, eu nasci numa cidade chamada Santa Quitéria e morava numa cidadezinha pequenininha chamada Hidrolândia. Aliás, muito bonitinha. Agora vem aqui comigo, ó. Córtex. Eu tenho uma paroxítona terminada em X, então tem acento. Papéis. Eu tenho aqui, ó, um ditongo aberto. Lembra? Ditongo aberto em E e OI. E o ditongo aberto em E e OI perdeu o acento na paroxítona, mas aqui é oxítona, então tem acento. E ônix. Ônix eu falo bem, eu tenho um carro Onix, então, ó, essa eu não vou errar, porque lá no carro tem um acento, ó. Tem acento assim, ó. Por quê? Porque é uma paroxítona terminada em X. E baú. Eu tenho aqui a regra do hiato. Baú. Então, como é a segunda vogal tônica ali, tá sozinha, isolada, tem o acento. Poxa, só me restou a E. Mas vamos ver se deu algum caô aqui. Hífen. Eu tenho aqui uma paroxítona terminada em N. Então, ó, tem acento. Cipós. Eu tenho uma oxítona terminada em OS. E leem. Letra duplicada, a gente não tem mais acento. Então, a questão 1 tem como resposta a letra E. Tranquilo? Vamos para a próxima. Olha a próxima aí. A próxima tem que estar ligado, hein? É para quem está ligado, hein? Olha a próxima aqui. Dadas as palavras apoiam, bainha e abençoo, constatamos que está ou estão corretamente grafadas, e aí vamos lá. Não importa se está com ou sem acento, importa se está corretamente grafado. Então vem aqui comigo, apoiam. Ó, apoiam, eu tenho um ditongo aberto, mas é oxítona? Não, é paroxítona, então a gente perde, não tem nada de acento.
tem nada, 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 nada. Então, ó, apoiam não tem acento. E bainha? Ih, Sidney, eu acho que tem acento, porque ali eu tenho um hiato, né, Sidney? Só que aí observa, sabe quem vai fazer a gente matar essa questão? Vai ser a palavra rainha. E rainha, pelo amor de Deus, todo mundo já viu a palavra rainha escrita em algum lugar na vida. Provavelmente. Ou na escola, ou num filme, você já viu, ou então foi ao shopping comprar um tênis rainha, com certeza você já viu a palavra rainha escrita. E reparou que rainha não tem acento. Então, da mesma forma, bainha também não tem acento. Ah, mas Sidney, como assim não tem acento? Poxa, e a regra? E o hiato? E aí, como é que fica? Mas aí observe, esse trabalho de acentuação é em cima das sílabas fortes, e isso tem a ver com pronúncia, tem a ver com a prosódia, é óbvio. Agora, quando a gente trabalha essa prosódia, essa pronúncia, repara, por exemplo, na palavra saída. Eu falo sa-i-da. O i tem som de i. Agora, quando eu falo rainha, o i não tem som de i, ele vem com um som nasalizado, ó, in. Da mesma forma aqui, ó, bainha. Então, quando não tem o som de i, da vogal i, é sem acento. Então, aqui, ó, não tem acento. Ou seja, se está seguido de NH, se o i está seguido de NH, pode ter certeza, não terá acento. Agora, abençoo, letra duplicada. Letra duplicada tem acento? Não, né, meu parceiro? Opa, aquele botou acento? Não. Então significa que a palavra está o quê? Certa. Então se a primeira está errada, a segunda está errada e a terceira está certa, a resposta é a letra C de casa. Apenas a palavra 3 correta. Show! Então vamos lá para a próxima. Questão 4. Questão 4. Estou ficando chique, ó, de canequinha. Galera, ó, assinale a alternativa em que todos os vocábulos estejam corretamente acentuados. Vamos lá, letra A. Ritmo, em ritmo de festa. E aí observa, ritmo. Então aqui eu tenho uma paroxítona terminada em O. Paroxítona terminada em A, E, O ou em não leva acento. Então aqui, ó, ritmo não tem acento. Impossível. É impossível não crer em ti, é impossível não me entregar. Agora vem aqui comigo, ó. Impossível. Eu tenho uma paroxítona terminada em L. Então tem acento, tá certinho. Enjoos. Letra duplicada, não tem acento, tá certinho. Alcateia, plateia, ideia, não tem mais acento, tranquilo? Porque é uma paroxítona, eu só mantenho nas oxítonas. Agora aqui, ó, poker, eu tenho uma paroxítona terminada em R, então poker tem acento. Afinal de contas, eu só não tenho acento na paroxítona quando é terminada em A, E, O ou em. Se está terminada em R, tem acento. Sanduíche. Ih, tem o H ali, Sidney, não vai ter acento não. Mas observa, não é CH, é o NH que não deixa ter o acento. Até mesmo porque eu falo sanduíche. Então se é I e não IN, se é I, eu tenho acento, igual saída, sanduíche. Então aqui, ó, eu tenho a regra do hiato e tem acento. E seminu? Gente, seminu é um oxítona terminada em U. Oxítona terminada em U não tem acento. E afáveis? Afáveis tem acento, porque eu tenho uma paroxítona terminada em S. Então, meu companheiro, aqui eu tenho acento. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilão, barata voa, vem comigo, ó. Letra C, sótão. Eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. Mosca, opa. Aqui eu tenho uma paroxítona terminada em A. E paroxítona terminada em A, E, O, em, não tem acento.
Portátil, eu tenho a paroxítona terminada em L, então tem acento. Coronéis, tem ditongo aberto, Cisne, beleza, mas é oxítona, então tem acento. Letra D, carnaúba, carnaúba, então aqui eu tenho a regra do hiato e eu tenho acento. Caracóis, eu tenho aqui um ditongo aberto, beleza. Oi, tem ditongo aberto, porém é oxítona, então leva acento. Itens, galera, se é paroxítona, é paroxítona. Se é paroxítona terminada em "em" ou "ens", não leva acento. Então, item não tem acento, assim como itens não tem acento. Então, aqui, galera, não tem acento. Show de bola? Show de bola? Agora, vintém. Vintém tem acento, porque é uma oxítona terminada em "em". Show de bola? Foi? Agora, eu quero que estejam todas corretas. E até agora não aconteceu. Então, vamos lá. Resposta só pode ser letra E. Ensaísta. Então, ensaísta. Então, aqui eu tenho a regra do hiato. I e U, quando forma hiato, podem aparecer sozinhas ou seguidas de S, que terão acento. Antevéspera. Aqui eu tenho uma proparoxítona. E toda proparoxítona leva acento. Protótipo, eu ia falar portótipo. Protótipo. Então, eu tenho a sílaba forte na antepenúltima sílaba. Então, eu tenho uma proparoxítona e toda proparoxítona é acentuada. E orquídea, eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. Então, aqui também está certinho. Resposta da questão 3, letra E. Eco. Então, vamos lá. Quarta questão. A quarta questão, galera, é uma questão dada. É muito comum aparecerem essas questões dadas em provas. Então, vamos lá. Assinale o vocábulo acentuado graficamente por imposição de regra diferente das demais. Então, ele vai botar 4 aqui com a mesma regra e uma que destoa. Então, vamos lá. Inúmeros. Está na antepenúltima sílaba. Então, eu tenho uma proparoxítona. Calmíssima. Está na antepenúltima sílaba. Então, eu tenho uma proparoxítona. Cédulas. Está na antepenúltima sílaba. Então, eu tenho uma proparoxítona. Cálculo. Está na antepenúltima sílaba. Então, eu tenho uma proparoxítona. E o isque? O isque, eu tenho aqui um hiato. Então, galera, a única que é diferente é a letra E, mais uma vez. Não fiz de propósito, não. Está batendo E mesmo. Então, vamos lá, Agora você vai começar a chutar E na prova, porque aqui nas questões ficou dando E. Não faça isso, pelo amor de Deus, tá? Então vem aqui comigo, As aves que vêm aqui beber água. Então vamos lá. Vem de ver ou vem de vir? Vem de vir, porque elas vêm aqui. Então, beleza. As aves que vêm aqui beber água são tão mansas que não têm defesa contra a ação de predadores. Então, vamos lá. As aves que vêm, vou botar vem e tem. Vou botar assim, Só que é o seguinte, a ave vem ou as aves vêm? As aves vêm. Se o núcleo do sujeito está no plural, o verbo tem que ir para o plural. Como? Colocando o acento circunflexo. E, quem é que tem defesa? As aves. Então, as aves que vêm aqui beber água são tão mansas que não têm defesa. Quem é que não tem defesa? Exatamente as aves. Então, se está no plural, também vai ficar no plural, porque o sujeito é o mesmo para os dois. Então, vem com acento e tem com acento. Resposta, letra E de elefante. Agora, meu companheiro, como é de praxe, uma mensagenzinha final aí para vocês. E é o seguinte... Sempre, sonhos não têm pernas, mas você tem, então corra atrás. E olha que bacana, na aula de acentuação, tem relacionado a sonhos, está no plural, por isso tem acento. E você está no singular, por isso não tem acento. E aí observa, meu companheiro, você pode tudo, assim como você pode modificar as coisas. Por exemplo, esta própria aula aqui, como a gente sempre
preza por um trabalho bem feito, eu até regravei, porque na última vez que eu gravei, eu estava muito mal, eu estava assim, poxa, passando mal, eu acho que eu estava pegando a zica, então sabe, assim, aquela coisa que fica arrastada, a tua ideia já não está mais batendo mais, estava ruim, mas ainda assim eu vim trabalhar, porque era o meu compromisso de vir trabalhar, mas eu senti que ficou arrastado, senti que ficou ruim, porque eu não estava bem, sabe, eu estava com dor de cabeça, com dor de garganta, com dor no corpo, já não estava mais conseguindo raciocinar, eu pensei, poxa, eu não posso deixar algo assim para o meu aluno, eu tenho que dar sempre o melhor. Então, por isso, hoje, que eu estou melhor, que eu estou mais disposto, aí a gente regravou a aula para poder jogar para você o melhor trabalho. Porque a gente não quer só, né? Eu não vou ser hipócrita e falar que um curso, seja um curso presencial ou online, não visa, de certa forma, uma rentabilidade. Porque é óbvio que todo mundo trabalha, de certa forma, no mundo capitalista por dinheiro. Ninguém trabalha de graça. De graça nem o relógio trabalha, não é verdade? Agora, a gente que trabalha com educação é diferente de outras áreas. Para mim não importa se eu vou ganhar X ou 2X, o que importa verdadeiramente para mim é se você vai ser aprovado e se isso vai melhorar a sua vida. Não é simplesmente se você vai aprender ou não a acentuar, aprender ou não a fazer um tipo de concordância, aprender ou não o que é substantivo, o que é objeto direto, o que é advérbio, o que é adjunta adverbial. Isso não importa para mim, não. Importa se você vai aprender para poder utilizar bem e ascender socialmente. Porque é óbvio que quem estuda para concurso quer melhorar a sua vida, mas não só a sua vida individual, ele quer melhorar a vida da família. E isso é um sonho muito importante, cara, porque vale a pena estudar, porque é um investimento. Quando a gente pega um dinheiro e compra uma roupa, a gente está gastando. Quando eu pego um dinheiro para um curso, seja um curso para concurso público, ou um curso de capacitação, ou então uma especialização, tudo isso, na verdade, é investimento. Porque se eu estou trabalhando com educação, é investimento, porque eu só estou crescendo, não só profissionalmente, mas pessoalmente, porque você se torna uma pessoa mais interessante, é ou não é verdade? Então, meu companheiro, eu espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento, não fique preocupado, porque a questão de acentuação é uma questão tranquila, é só você fazer com o tempo, é claro, se a gente se afasta, a gente esquece, é natural como tudo na vida, parei de fazer, parei de correr, parei de malhar, eu vou enferrujar. Agora, se você está fazendo com o tempo e volta, daqui a pouco você entra no ritmo de novo. E a acentuação é algo tranquilo. Então, galera, não deixa de avaliar aí a aula não, porque é sempre importante. Espero realmente ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Clique lá.